Então, a velocidade média vetorial corresponde à grandeza velocidade, no caso, considerada na forma vetorial. E o que seria isso? Quando nós temos velocidade escalar, nós estamos levando em conta somente o módulo ou valor numérico da velocidade acompanhada pela respectiva unidade. Quando nós falamos de velocidade média vetorial, nós estamos levando em conta não só o valor da velocidade, mas nós estamos considerando qual é a direção e qual é também o sentido, certo? Então, olha só, numa situação hipotética ali, em que existe a casa do Zé, a casa do Chico e a casa do Alemão. E o Zé, ele resolve ir até a casa do Chico, certo? Então, o Zé vai até a casa do Chico. O que acontece? O Zé, ele produz um deslocamento. Mas, se o Zé fosse até a casa do Alemão, ele produziria um deslocamento diferente. Observe que o caminho da casa do Zé à casa do Chico é levemente sinuoso, como eu fiz ali. E da casa do Zé à casa do Alemão também é sinuoso. Mas, quando nós consideramos o conceito de deslocamento, nós estamos considerando, pessoal, aqui, ó, nós estamos considerando, no caso, que o deslocamento ele une a posição inicial à posição final através de um segmento de reta, certo? E no caso, esse deslocamento ele tem um determinado comprimento. Quando nós dividimos esse comprimento pelo intervalo de tempo, nós temos então a velocidade média. Essa velocidade média ela é vetorial, porque ela é calculada a partir então do deslocamento. E observe que como nós consideramos então uma reta, nós subtraímos a posição final da posição inicial. E para intervalo de tempo também nós subtraímos um instante de tempo final do instante de tempo inicial, tudo bem? Então, nós agora temos vários probleminhas em que você vai ver que é muito simples, porque eu vou aplicar aqui a mesma linha de raciocínio sempre. E em alguns probleminhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o valor da velocidade média vetorial com a velocidade média escalar. Faremos uma comparação aí de valores, efetuaremos os dois cálculos. E tem algumas propostas aí de fazer o cálculo apenas para a velocidade, no caso, média vetorial. Então, olha só. Seguindo em frente, considere aqui um probleminha. Esse problema ele coloca o seguinte: um carteiro desloca-se entre os pontos A e B de um certo bairro gastando um tempo de 15 minutos. Sabendo que cada quarteirão é aproximadamente quadrado e apresenta 100 metros de lado, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da velocidade média vetorial do carteiro. Então, observe que, como apresentado em telas anteriores, como eu quero calcular aqui a velocidade, no caso média vetorial, eu preciso do deslocamento. Se nós observarmos aqui a figura que foi apresentada, o carteiro parte de um ponto A e ele se dirige a um ponto B. Então, aqui nós temos uma trajetória que ela é, no caso, quebrada, certo? Mas o que nós vimos? Que o deslocamento é um vetor deslocamento, que une a posição, no caso final, a posição inicial. Então, quer dizer, o nosso vetor ele tem origem lá no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Então, essa seria a situação que nós temos para o vetor deslocamento. E, nesse caso, se nós queremos calcular a velocidade média vetorial, a gente precisa saber quanto vale esse deslocamento, porque ele tem uma medida de comprimento,
e precisamos dividir pelo intervalo de tempo, certo? Aqui, observe, então, que nesse caso, ó, deixa eu colocar, né, acionar as minhas canetinhas aqui. Nesse caso aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui, vou pegar uma caneta azul. Observe que nós conseguimos fechar um triângulo retângulo. Então, nós temos aqui desde a... Espero que dê para vocês enxergarem aí. Olha só. Nós temos aqui um cateto. E aqui na horizontal temos um outro cateto, certo? Desse triângulo. No caso aqui eu vou colocar as medidas. Olha só. Ah, é só um detalhe. Eu vou riscar aqui, tá? Tá marcando 10 metros, 10 metros. Na realidade, é 100 metros e 100 metros, tá? Porque quadra com apenas 10 metros é um negócio meio estranho. Você não concorda comigo? Então, aqui, ó, 2 quadras corresponde a 200 metros. E aqui, uma quadra, 2 quadras, 3 quadras. Temos uma medida, então, de 300 metros. Tudo bem? Então, 200 metros, 300 metros. Observe que isso aqui é um triângulo retângulo. Nesse caso aqui, deixa eu ver se o vermelho vai aparecer. Aqui, ó, o deslocamento. Isso aqui é um vetor de deslocamento. Qual é o módulo desse vetor de deslocamento? Então, nós já fizemos aula de vetores, nós já passamos, na verdade, por essa situação, onde eu posso dizer que o deslocamento ao quadrado corresponde a o lado 1 elevado ao quadrado mais o lado 2 elevado ao quadrado. Observe que para nós é indiferente, né, o que seria o lado 1 e o lado 2, desde que consideremos que um tem 200 e o outro tem 300. Então, nesse caso aqui, esse deslocamento ele vai ser, no caso, a raiz quadrada. Do primeiro lado, vou considerar que é o lado de 200. Então, 200 ao quadrado, mais o outro lado, 300 também ao quadrado. Então, nesse caso aqui, continuando, esse deslocamento corresponde ao seguinte, 200 ao quadrado. Nesse caso, 2 ao quadrado, 4, e eu tenho aqui 4 zerinhos. 40 mil. O 300 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 4 zerinhos. 90 mil. Aí, eu tenho uma raiz, 40 mil com 90 mil, 130 mil. Tudo beleza? Se surgir dúvidas, não pensem 2 vezes. Escrevam que a gente responde essas dúvidas, certo? Então, olha só. 130 mil precisa tirar a raiz quadrada. Eu estou jogando na calculadora. Tá ok, pessoal? E nós temos aqui uma distância de 360,55 metros. Então, olha só, descobrimos quanto vale esse vetor de deslocamento. Nós queremos determinar essa velocidade, então, vetorial média. Nós temos aqui um tempo que está em minutos, certo? Vou trabalhar com o sistema internacional, então vou deixar aqui em metros por segundo. Nesse caso, lembramos, deixa eu passar aqui uma linha aqui para dar uma ajuda para separar. Então, essa transformação, 15 minutos, multiplico por 60. Por quê? Porque cada minuto tem 60 segundos. E quando multiplicamos 15 por 60, nós temos 900 segundos. Então, está aqui o intervalo de tempo. O carteiro ele produz um deslocamento de 360,55 metros num tempo de 900 segundos. Nesse caso aqui, o que nós consideramos? Que essa velocidade seria o que eu vou chamar aqui de
ΔS, o deslocamento, tá? Aqui foi colocado como D, mas, bom, vamos deixar igual, né? Vamos deixar igual, já que eu coloquei ali como D, vamos colocar aqui também como D. Então, o nosso deslocamento é D. Para concordar aqui, que eu coloquei D para o vetor, então esse aqui é o módulo de D, que é 360,55, pelo intervalo de tempo ΔT. E essa velocidade, então, corresponde a 360,55 sobre 900. É necessário aqui, então, fazer a divisão. Deixa eu só confirmar, acredito que isso aqui vai dar 0,25, mas vamos ver. Não, não vai dar 0,25 não. 360,55 divididos por 900, 0,40. Então, nós temos aqui uma velocidade 0,40, 0, valor aproximado 0,4 metros por segundo. O que é isso que eu acabo de encontrar? Eu acabo de encontrar o módulo da velocidade, no caso, média vetorial, tá? Então, tá aí o nosso primeiro probleminha, determinado o valor do módulo da velocidade média vetorial do carteiro, certo? Na próxima questão, o que eu tenho? Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamento D1 e D2 ilustrados na figura. Sabendo que o tempo que o carteiro demorou 24 minutos para fazer as 2 entregas, qual foi a sua velocidade média? Então, o caminhoneiro fez aqui 10 km representado por esse vetor, depois mais 6 numa outra direção, representado por esse outro vetor. E nesse caso, nós temos a informação que o tempo que ele gasta foi um tempo de 24 minutos. Tudo bem? Vamos aqui, no caso, como está em quilômetros e o tempo em minutos, eu vou optar por trabalhar com quilômetros por hora, tá ok? Vou optar, então, vou trabalhar com, no caso, com quilômetros por hora. Então, olha só. Aqui, qual é a primeira coisa que nós vamos precisar fazer? Nós temos 2 opções de cálculo do vetor resultante. Porque, olha só, nós queremos calcular a sua velocidade média vetorial. Tá? Quando está escrito só velocidade média, esse termo velocidade média se refere à velocidade média vetorial. Tá? Quando for velocidade média escalar, precisa estar escrito velocidade média escalar. Então, o termo somente velocidade média é velocidade média vetorial. Então, olha só. Nós queremos calcular essa velocidade média e sabemos que precisamos dividir o deslocamento pelo tempo. O tempo está aqui, 24 minutos. Basta daí passar para horas para obter essa velocidade média em km por hora. Mas nós temos que determinar o deslocamento. O deslocamento, o que é? Uma linha reta que une a posição inicial, que seria essa aqui, com a posição final ali. Então, nós temos essa reta aqui. Opa, não ficou uma reta tão bonita. Mas isso aqui, tá, seria o nosso vetor deslocamento. Como ele está chamando de D1 e D2, eu vou continuar usando o termo, então esse aqui vai ser D. Tudo bem? Essa é a nossa situação. Para calcular a velocidade média vetorial, precisamos determinar o valor de D. Gente, temos aqui 2 opções. Pode ser por decomposição vetorial, pode ser por regra do paralelogramo, tá? Então, pode ser por decomposição, pode ser por regra do paralelogramo. Bom, eu vou fazer aqui a opção de decomposição vetorial. Tá? Então, considerando uma decomposição vetorial, já troquei aqui a cor da minha caneta para verde. Quando eu decomponho, o 10 eu não preciso aqui, 10 km, que seria D1, eu não preciso decompor porque ele já é vertical. Mas esse vetor aqui de 6 km, ele é oblíquo, então eu vou decompor. Quando a gente decompõe, nós vamos encontrar o quê? 2 componentes, uma componente vertical e uma componente horizontal.
A componente vertical seria a sombra desse vetor, por isso que a gente chama de projeção, que vai aqui, ó. Então, essa seria a componente de D2, que eu vou chamar de D2Y. E a outra componente é aqui horizontal, tá? Então, essa projeção aqui é, no caso, para a direita, e essa componente é D2x. Bom, como que a gente calcula aqui D2y e D2x? Observe, vou começar por D2x. D2x. D2x é adjacente ao ângulo de 30. Então, tem que ser D2 cosseno de 30 graus. Tudo bem? D2 cosseno de 30. Nesse caso aqui, o nosso D2 é 6 e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E aqui simplifico 6 com 2, que dá 3, e eu tenho 3 raiz de 3 quilômetros. Então, essa é uma componente. Agora, vamos calcular D2y. D2y é vertical e observe que está oposto ao ângulo de 30. Está longe, oposto, longe. Então, é seno. Então, esse aqui é D2 seno, no caso, de 30 graus. E D2 seno de 30, nesse caso aqui, gente, é, no caso, 6 que multiplica meio. E 6 que multiplica meio vale 3 quilômetros. Então, tá aí, ó. Determinei as duas componentes do vetor D2. E agora, presta muita atenção que eu vou fazer um negócio aqui que corresponde a encontrar a resultante. Então, eu vou começar pela resultante em y, RY, certo? A resultante em y, o que a gente vê? Eu vejo D1, que vale 10 e é vertical para baixo. Eu vejo D2y, que vale 3 e é vertical para cima. Você está percebendo que os sentidos são opostos? Se os sentidos são opostos, nós precisamos atribuir sinal aqui. Então, o que está para baixo eu vou considerar como sendo, aqui está para baixo negativo. Então, menos 10. E o que está para cima eu vou considerar positivo. Tá? Então, a resultante em y, 10 para cima, 3. E para cima é positivo, 10 mais 3. Isso aqui me dá, no caso, menos 7 quilômetros. Tá? Esse negativo, ele é relativo ao sentido, tá ok? Relativo ao sentido. Então, olha só. Vamos agora encontrar a resultante Rx. A resultante Rx, no caso, é esse único vetor D2x, que vale 3 raiz de 3. Então, 3 raiz de 3 quilômetros, certo? Observe que essas duas componentes que eu tenho, uma vertical e outra horizontal, corresponde a isso aqui, ó. RY e Rx. Tudo bem? Tudo tranquilo? E no caso, então, observe que aqui eu não sei vocês, mas eu não gosto de coisa torta. Então, eu tenho que usar caneta, mas me incomoda ficar olhando assim essas linhas meio tortas. Mas fazer o quê? O importante aqui, né, é passar esse conteúdo para vocês aí e torcer para que vocês entendam, né? Então, na verdade, a gente torce, mas ao mesmo tempo, se você não entende, escreve que a gente se dedica para fazer entender, tá ok? Então, olha só, gente. Aqui é importante saber que Rx e Ry são perpendiculares entre si, tá? São perpendiculares entre si. E nesse caso, como são perpendiculares entre si, eu vou precisar aqui de uma nova tela. Então, deixa eu pegar uma nova tela aqui para nós. Como são perpendiculares entre si,
eu só preciso lembrar dos valores. Vamos redesenhar aqui, retomar aí os conceitos. Então, olha só, eu tenho aqui meu RY, eu tenho para cá RX, e da soma dos dois, eu tenho D. Certo? É isso aqui. No caso, lembrando, Rx, tá? Rx é igual a, no caso, deixa eu lembrar, estou meio esquecido aqui, opa, 3 raiz de 3. Então, Rx, 3 raiz de 3 quilômetros. E, no caso, RY, valendo aqui, ó. O menos só tem a ver com o sentido, tá? Na hora de fazer o cálculo, a gente pode considerar aí o módulo. Então, eu já vou colocar em módulo aqui, 7 km. Agora, nesse caso aqui, como são perpendiculares, o que a gente considera? Que d ao quadrado tem que ser rx ao quadrado mais ry ao quadrado. Então, d será igual a raiz do quê? De Rx. 3 raiz de 3 ao quadrado. Mais Ry. 7 ao quadrado. Observe que mesmo que eu colocasse menos 7, como eleva ao quadrado, fica positivo, tá? Então, o que eu tenho? Vamos lá. A raiz de 9. 3 ao quadrado, 9. O 3 sai da raiz. 9 vezes 3, 27. Mais 7 ao quadrado, 49. Então, eu tenho um D que ele corresponde à raiz de 76. E isso aqui, tá? Vamos bater essa raiz da menos que 8, raiz de 76, dá 8,72. Então, nós temos 8,72 quilômetros. Bom, queremos calcular a velocidade, só que tem um detalhe, né? O tempo é 24 minutos. Precisamos transformar esse tempo em horas. Então, aqui eu vou fazer uma transformação de tempo que eu uso aquela chamada regra do encadeamento, tá? Vou até escrever aqui, ó. Regra do encadeamento. Essa regra do encadeamento você acha na nossa primeira aula, tá? Então, aqui foi feita na primeira live. Então, aqui na regra do encadeamento eu tenho 24 minutos. O meu objetivo é transformar em, no caso, horas. Então, eu coloco o minuto no denominador, justamente denominador e numerador para poder simplificar. E aqui eu tenho a hora. Eu sei que cada hora vale 60 minutos. Observe que, nesse caso, simplifica minuto com minuto. E eu vou ter aqui 24 dividido por 60. Então, 24 vezes 1 é 24. Observe que fica 24 sobre 60 horas. 24 dividido por 60 vai ficar 0,4 horas. Tá ok? Logo, já podemos determinar o valor dessa velocidade. Essa velocidade, então, média será esse deslocamento, o seu módulo, que nós calculamos, 8,72, dividido pelo intervalo de tempo, que nesse caso vale 0,4. Então, V, 8,72, divididos por 0,4, chegaremos numa velocidade média para esse caminhão. Vamos lá, 8,72 dividido por 0,4 e encontro uma velocidade de um valor aproximado de 21,8 km por hora, certo?
Então, está aqui determinada essa velocidade média vetorial. Tranquilo? Certa partícula executa um movimento linear, partindo da posição inicial 2 metros, dirigindo-se à posição 78 metros e retornando até a posição 46 metros. Se tal movimento ocorreu num tempo de 5 segundos, determine a velocidade média vetorial e a velocidade média escalar da partícula. Então, vamos fazer os dois cálculos de velocidade. Se alguém aí não sabia a diferença entre um e outro, vai ver essa diferença agora, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou considerar aqui seria, no caso, essa, vou dizer aqui uma reta, tá? Vou dizer aqui uma reta, pelo amor de Deus. Vou chamar aqui de reta X, e aí vamos considerar a nossa partícula, né? A nossa partícula, o que ela faz? Ela sai de uma posição aqui, ó, posição 2 metros, e essa partícula aqui, ela se movimenta, então ela se movimenta, e ela se dirige até uma posição de 78 metros. Só que ela retorna até a posição 46. Então, daqui ela inicia um retorno e vai até a posição 46 metros. Tranquilo? Então, essa é a situação. Tudo isso aconteceu num tempo de 5 segundos. Tá? Tudo isso acontece num tempo de 5 segundos. Nós precisamos calcular aqui a velocidade vetorial média. Então, para calcular essa velocidade vetorial média, o que nós vamos considerar? Bom, precisamos considerar o deslocamento. E o deslocamento, gente, é aquele vetor que ele vai desde a posição inicial à posição final. A nossa posição inicial está aqui em 2. A posição final, ele vai até 78, mais volta até o 46. Então, ele faz isso aqui, ó. Esse aqui é o vetor de deslocamento. Certo? Esse aqui é o vetor de deslocamento. Então, nesse caso, esse vetor de deslocamento ele é muito fácil de determinar o módulo. Tá? O módulo do vetor de deslocamento será a posição final, 46, menos a inicial, 2, e temos 44 metros. Logo, essa velocidade, no caso vetorial média, pega o módulo do deslocamento pelo intervalo de tempo. Nesse caso, teremos o módulo do deslocamento corresponde a quanto? O módulo do deslocamento, então, corresponde a 44, e o intervalo de tempo é 5 segundos. Nesse caso, fazendo a divisão de 44 por 5, nós teríamos uma velocidade, 44 dividido por 5 dá 8,8 metros por segundo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, escreve aí nos comentários, tá? 8,8 metros por segundo. Agora, precisamos determinar a velocidade, gente. Eu vou escrever aqui, ó. A escalar média. A velocidade escalar média, que para diferenciar dessa velocidade vetorial média, eu vou chamar ela de V'. Ela será o quê? O espaço percorrido, ou toda a distância efetivamente percorrida, vou chamar de ΔS, dividido pelo tempo ΔT. Nesse caso aqui, pessoal, é importante considerar o seguinte. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui de volta a minha reta, meu eixo X, e deixa eu colocar essas posições. Então, aqui eu tenho a posição 2 metros. Eu tenho a posição 78 metros. E a informação é que ele vai até 78, mas retorna até 46.
Gente, observe que quando a gente faz o cálculo da velocidade escalar, a gente pega tudo que o corpo se movimentou. Então, ó, vou pegar até um marca-texto amarelo aqui. Ó. O que a gente considera? Que ele foi de 2 até 78. Tá? Então, ele vai aqui de 2 até 78. Ele faz isso. De 2 até 78, o quanto que ele percorreu? Ora, ele percorreu, saiu de 2 foi até 78, ele percorreu 76 metros. Mas daí o que aconteceu? Ele retorna do 48, ele retorna ao 76. Tá? E no caso, quando ele retorna do 78 ao 46, então ele se movimenta por mais em linha reta. Aqui, ó, esse pedaço seria equivalente a fazer 78 menos 46, para saber quanto que vale esse trecho. E fazendo essa subtração, nós encontramos 32 metros, certo? Eu vou aqui, ó, delimitar um espaço para o meu cálculo, para não precisar abrir uma nova tela, tá ok? Fazer aqui nesse espacinho, ó, a velocidade escalar, então, ela está sendo calculada aqui. Está sendo calculada aqui nesse pedacinho. Observe, então, que essa velocidade V', ela será a distância total percorrida. Primeiro ele percorre 76 mais 32, num tempo de 5. Então, essa velocidade será 76, quando eu somo com 30, eu tenho 106, 108, dividido por 5. E a divisão de 108 por 5, no caso, dá uma velocidade de 21,6 metros por segundo. Tá ok? Então, observa aí a diferença de valor entre a velocidade escalar e a velocidade vetorial média, tá? Então, escalar média e vetorial média. Gente, aqui é importante que vocês saibam que essas velocidades elas podem ser no máximo iguais. No máximo iguais. A velocidade vetorial média nunca vai ser maior do que a escalar média. Aqui você pode ver que ela foi menor, mas ela nunca vai ser maior. No máximo é igual quando o deslocamento é numa reta num único sentido. É a única chance dessas velocidades serem iguais, ao longo de uma linha reta no mesmo sentido. Caso contrário, sempre essa velocidade escalar calculada ela vai ser sempre maior que a velocidade vetorial. Guarda bem essa informação. De modo que, se a gente ampliar a linha de raciocínio, a distância efetivamente percorrida, espaço percorrido, distância percorrida mesmo, sempre será maior que o deslocamento. Tá? Então, vamos aí, eu tenho mais uma questão que eu preparei para vocês na aula de hoje. Então, a questão aqui corresponde o seguinte. Essa aqui é de um grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? Então, nós temos que o ponteiro dos segundos de um relógio tem um comprimento de 2 centímetros. Considerando o ponto mais extremo desse ponteiro, determine sua velocidade média vetorial quando o mesmo vai da posição 15 segundos para a posição 35 segundos. Opa! Aqui, no caso, tá? Aqui no caso, deixa eu fazer um conserto, é 15. Né? Foi colocado 20, mas corresponde a 15. Então, na tela que eu preparei em frente ali também, 15. Então tá aqui, ó. Esse seria o ponteiro na posição 15. Depois de um certo tempo, tá aqui ele na posição 35. Na verdade, né, já até sei por que escrevi 20. Porque ΔT, que é o intervalo de tempo, para que o ponteiro se mova daqui para cá,
Na verdade, seria os 20. 35 menos 15 dá um intervalo de tempo de 20 segundos. Tá, professor, e daí? E daí que nós precisamos calcular a velocidade vetorial média, tá ok? E para isso, já está até colocado aqui o nosso vetor, porque o ponto mais extremo do ponteiro se move dessa posição para essa outra posição aqui. Então eu preciso saber quanto que vale essa medida, certo? Bom, como que eu vou fazer aqui para determinar, então, essa medida? Bom, gente, também, já que eu trabalhei por decomposição vetorial, eu vou novamente trabalhar por decomposição vetorial. Então, só algumas coisas que a gente precisa definir aqui, que é o seguinte, olha só. Quando nós temos essa circunferência, tá? Essa circunferência aqui, ela corresponde a 360 graus. 360 graus. Tranquilo? Então, nós temos aqui 360 graus. E quando a gente pega um relógio, a gente tem aqui em cima o 0. A gente tem aqui o 5, o 10, 15, 20, 25, 30, 35, tá? Aqui o 55. E o 0 é conhecido com 60. Mas se nós olharmos, nós temos 12 divisões. Então, quando eu divido 360 por 12, significa que eu tenho aqui 30 graus de divisão entre cada uma dessas marcações. Então, observe que de 15 a 35, eu teria, no caso aqui, ó, o 30, o 25 e o 20. Então, eu conto aqui, olha só, me acompanha nessa contagem. Uma divisão, essa é a segunda, a terceira e a quarta. 4 divisões. Isso significa que se nós pensarmos aqui, né, eu tenho 30, 30, 30 e 30. Agora, eu vou fazer esse desenho para mostrar para vocês que o que nós temos aqui então é o seguinte, ó. Eixo X. Meu Deus do céu, mas eu desenho feio, né? Pela madrugada. É de doer, moçada. Mas espero de coração que mesmo eu desenhando feio, vocês entendam, tá? Então tá aqui, ó. Nós temos o vetorzinho posição na primeira posição, tá? É vetor posição na primeira posição, vetor posição na segunda posição. Então aqui o meu vetor posição, eu vou chamar de P1. Esse vetor P1, ele está aqui. E como isso aqui tem 120, observe que em relação ao eixo Y dá 90. Então o outro vetor, que é o P2, ele está aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui está o nosso vetor P2, tá? E o que nós temos aqui, na verdade, é uma diferença, né, entre esses dois vetores. Nós precisamos determinar quanto que vale, ó, esse vetor aqui, tá ok? Então, nesse caso aqui, gente, a operação matemática vai ser o seguinte, eu vou ter que decompor esse P2. Mas eu sei que aqui, ó, aqui eu tenho, então, 30 graus. Por quê? Porque nessa abertura toda vai dar 120 graus. Então, aqui, ó, é um ângulo reto de 90 e aqui eu tenho 30. Quando eu decomponho esse vetor P2, deixa eu pegar uma canetinha preta aqui agora. Eu vou ter aqui, ó, P2 X, e na decomposição eu tenho aqui, opa, P2X não, P2X não. Tenho P2Y e aqui
essa componente P2x. Só que tem uma parada sinistra que eu preciso contar para vocês aqui. Em relação ao exercício anterior, tá? Em relação ao exercício anterior, eu estou pegando esse vetor P2 e decompondo, mas na realidade, gente, se nós olharmos, se isso aqui seria o deslocamento resultante, tá? Se isso aqui seria o deslocamento resultante, eu coloquei por uma questão de facilidade os ponteiros. Então, ponteiro 1 está para cá, esse seria o extremo do ponteiro, e para cá. Mas se a gente pensar que isso aqui é o vetor resultante de um deslocamento, tá? E esse deslocamento a gente vê, ou está considerado em relação a esse centro, os nossos vetores, no caso o P1, ele teria um sentido oposto do que está aqui. Não sei se você consegue me entender. Porque isso aqui, ele pode ser o vetor diferença entre esses dois vetores, mas ele pode ser a soma de P1 com P2, tá? E nesse caso, para encontrar esse valor, eu vou fazer ele com uma soma de P1 com P2, só que esse P1 realmente apontando para um lado contrário, que aqui eu coloquei ele como ponteiro, né? Pelo que seria a orientação do ponteiro, mas para fazer o cálculo eu não posso subtrair ele de P2x. Tá legal? Então, nós temos aí essa complicação nesse exercício. Quais seriam os valores de P2x e P2y? Observe, calculando aqui, ó, P2x. P2x ficou longe do ângulo, é P2 seno de 30 graus. Nesse caso, P2x é o valor de P2, que é de 2 vezes o seno de 30, que é meio. E isso é 1 centímetro. O P2y, ele corresponde ao quê? Ele corresponde ao valor de P2 vezes o cosseno de 30 graus, porque o P2y ficou adjacente ao ângulo. Então, P2y é 2 raiz de 3 sobre 2. Olha só, simplifica 2 com 2. Raiz de 3 centímetros, certo? Agora, eu quero que... Deixa eu pegar uma tela nova aqui. Quero que você entenda o seguinte, aquilo que eu expliquei, tá? Presta muita atenção. Quando eu inverto P1, então ele aparece aqui, ó. Já invertido, tá? Poderia chamar de menos P1? Claro que poderia. Ele é o vetor oposto de P1. Eu posso chamar, por exemplo, de menos P1, tá? Ele é o vetor oposto de P1. Aí o que eu encontrei aqui, ó? Vou colocar também o P2x e para cá P2y. Observe que partindo do primeiro e tendo extremidade no último, isso aqui seria a resultante. Então, nós temos aqui a resultante. Agora, observe que aqui o Rx, ele seria o quê? Se nós considerarmos o sentido para a esquerda negativo, ele seria menos 1, menos 2. Rx, então, vale menos 3 centímetros. E o Ry não tem que fazer nada. Como ele é para baixo, tá? Ele é menos raiz de 3 centímetros. Então, eu tenho aqui Rx e Ry. De modo que o R, ele vai ser calculado da seguinte modo. R ao quadrado, Rx ao quadrado, Ry ao quadrado, certo? Aqui nós temos se já está na raiz, não tem quadrado aqui, né? Ou tira a raiz e põe o quadrado aqui. Uma das duas coisas. Não as duas. Então, vamos lá. R será igual a raiz de Rx. Cadê o cara? Menos 3. Ó, agora eu tenho que ensinar, vou até colocar. Não faz diferença nunca. Menos 3. Como está o quadrado, vai virar positivo. Tá? Mais
RY, menos raiz de 3. Vamos colocar menos raiz de 3 ao quadrado. Atenção, olha só. R, então, vale 3. Negativo elevado ao quadrado, 9. Raiz de 3. No caso ao quadrado, fica positivo, raiz de 3 é 3. 9 mais 3. Significa que essa resultante dá raiz de 12, tá? Raiz de 12 centímetros. Quanto que vale raiz de 12 centímetros? Temos um valor aproximado. Eu vou jogar na calculadora aqui. Tá? 3 e 1 quebrados. Raiz de 12, 3,46. Então, R igual a 3,46 centímetros. Então, tá lá, ó. Aquele deslocamento do ponteiro vale 3,46. Nesse caso aqui agora, como que ficará essa velocidade vetorial média? Essa velocidade vetorial média será o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, nós temos 3,46 dividido pelo tempo de 20. Vou para a calculadora para dar a resposta final. Então, dividido por 20, 0,17. Olha só, 0,17 centímetros por segundo. E está aí, então, a nossa velocidade, tá? Então, 0,17 centímetros por segundo. Tranquilo? Beleza? É isso aí mesmo? 20 segundos, 0,17 centímetros por segundo, está aí. Agora, o que nós precisamos fazer? Olha só o que eu coloquei aqui. O ponteiro de segundos geológicos tem comprimento 2 centímetros. Considerando o ponto mais extremo desse ponteiro, determine sua velocidade média escalar quando o mesmo vai da posição 15 segundos para a posição 35. Opa! Já sabemos que ΔT vale quanto? 20 segundos. Certo? 20 segundos. Só que agora a velocidade aqui é a escalar, tá? É a escalar que a gente quer. Como nós queremos escalar, a escalar é medida em função da distância percorrida. Ele percorre aqui esse arco de circunferência, tá? Esse arco de circunferência é o que ele percorre. Então, veja só. Vamos lembrar aqui, a gente já fez esse cálculo, hein? Isso aqui vale 120 graus. Então, para saber esse arco de circunferência, não pode ser em graus. Vamos lembrar do seguinte, que queremos a medida disso aqui. Eu vou chamar essa medida de ΔS. Então, observe o seguinte. 360 graus. 360 graus equivale a 2π. Mas aqui é 120. 120 graus equivale, então, no caso, a um valor aí que eu desconheço, tá? Então, 360 graus 2π, 120, um ângulo aí que eu vou chamar de x. Isso aqui é uma regra de 3, tá? E tem mais, é uma regra de 3, mas já dá para ver aqui que 120 e 360 eles podem ser simplificados. Então, isso aqui é 3, isso aqui é 1. Olha só, vamos dando continuidade aqui. Então, o que nós temos? 3x multiplica cruzado igual a 2π. Conclusão, x é 2π sobre 3 radianos. Então, aqui, esse ângulo em radianos é 2π sobre 3. Bom, o que eu preciso? Tá? O que eu preciso? Eu preciso saber quanto vale ΔS. ΔS, gente, ΔS nada mais é do que o ângulo x multiplicado pelo raio. Tá? Então, atenção para você não se confundir. Esse x eu chamei de x, mas esse negócio aqui ele corresponde
a um ângulo. Beleza? Ah, professor, eu não entendi. Você pode também pensar, então, no seguinte. Se ele desse a volta inteira, não seria 2πr? Seria 2πr, não seria? Mas 120 graus não é um terço da volta? 120 graus é um terço da volta. Então, você teria que dividir 2πr por 3. Observe que o que nós temos aqui no ΔS, que é x vezes r, vai ser exatamente agora, ó, observa, ΔS é 2π sobre 3, multiplicado pelo raio que vale 2. Isso aqui é 4π sobre 3. Agora não mais radianos, isso aqui estava em centímetros. Centímetros. O π eu substituo depois, tá? Agora vamos lá, velocidade escalar. Nesse caso, a velocidade escalar será ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT. A velocidade, então, é 4π dividido por 3. Então, olha só, pessoal. 4π sobre 3 divididos por 20. Essa velocidade, então, será... Bom, eu vou bater na calculadora. Isso aí será praticamente 4 divididos por 20, porque π por 3 dá quase que 1. Mas vou bater aqui, ó. 4 que multiplica o valor do π. Isso aqui dá 12,56. Quando eu divido por 3, dá 4,2 quase. Dividido por 20, temos 0,21. Então, velocidade de 0,21 centímetros por segundo. E aí, gente, olha só. Compara essa velocidade que foi medida como um arco de circunferência, velocidade, no caso aqui, constante, velocidade essa escalar, com o resultado anterior, que foi a velocidade, no caso, vetorial média, 0,17 centímetros por segundo, quer dizer, velocidade vetorial média de valor menor do que a velocidade escalar média.